Boa tarde, boa noite. Hoje eu inicio mais um quadro de lives aqui no Instagram. Vai ser o Papo Profissa, onde eu vou conversar com vários profissionais do universo materno-infantil para trazer mais conteúdo para vocês, mais informações de qualidade, informações baseadas em evidências. Então, queria inaugurar esse Papo Profissa hoje com a Carol. A Carol ela é nutricionista aqui em Londres. Ela tem uma vasta experiência clínica no universo materno-infantil e também experiência hospitalar e também outras áreas de especialização. Ela faz um monte de coisa, mas assim, ela sempre conta que ela tem um carinho especial por essa área materno-infantil. A Carol ela tem um trabalho dela pautado no atendimento humanizado, empático, personalizado e levando em consideração os aspectos da vida do paciente, né? Todos os aspectos da vida do paciente, auxiliando, tendo auxiliado ao longo dos anos centenas de pessoas a ter uma relação melhor com a sua alimentação de uma maneira realista, duradoura e consistente, que é o que eu acho mais bacana. Então, vou convidar aqui a Carol para entrar com a gente na live. Deixa eu incluir ela aqui, que eu acho que ela já entrou. Aqui. Que daí ela pode também se apresentar um pouquinho para vocês. E bem-vindo aí todo mundo que está entrando. Olá, boa Oi! noite. Tudo bem? Boa noite, Carol. Tudo bem, querida? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tava aqui esperando ansiosamente para nossa live. Ah, que bom! Hoje aqui é Bank Holiday, né? Estamos em feriado aqui em Londres, Isso, mas estamos aqui isso. firme e forte na labuta. O pessoal do Brasil tem dificuldade de entender o Bank Holiday, né? Hoje até estava explicando ali que normalmente quando cai no final de semana eles jogam para segunda, que é justíssimo, né, Jéssica? Pois é, para poder manter ali o feriadinho prolongado, né? Que é muito bom. É verdade. Carol, se você pudesse apresentar um pouquinho, eu fiz aí uma mini Claro, apresentação sua, mas se você pudesse apresentar um pouquinho para as meninas que não te conhecem ainda, que ainda não te claro. acompanham. Claro, claro. Bom, eu sou a Carolina Capelari Simon, sou nutricionista aqui em Londres já há 7 anos esse ano. Agora, em maio, dia 6, está fazendo 7 anos que eu tô aqui. Sou uma expatriada, assim como muitas de vocês que estão aqui nos assistindo. Ainda não sou mãe, né? E isso é uma discussão aí para mais para frente. Mas assim, tô aqui há 7 anos, então, atuando como nutricionista clínica no Brasil. Eu me formei como nutricionista no Brasil e aí fiz algumas especializações, duas pós-graduações e um curso de capacitação em nutrição infantil e obstétrica, que eu fiz no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde eu tive toda essa bagagem, essa experiência trabalhando não só com mães, mas também com crianças, né? Então, é o que eu sempre digo, é o que a Jéssica disse aqui, para mim é um prazer, assim, para mim é uma realização trabalhar com esse público, apesar de eu trabalhar com todos os tipos de público aqui em Londres. Mas no Brasil eu trabalhava em escolas de educação infantil, que era uma paixão também. Trabalhei com nutrição clínica de todas as maneiras no Brasil. Então, é um amor, assim, é um amor bem resolvido. Ai, que delícia. Que bom. E, Carol, e esse tema, hein? Que tema polêmico. Esse é verdade, na verdade, assim, para mim, eu acho que para nutricionista, para nós, é um tema, assim, até já bem esclarecido, porque, por exemplo, hoje a gente fui dar uma boa estudada no nosso tema, né, e fui buscar artigo científico aí para a gente poder embasar, né, a nossa conversa hoje. E assim, é exatamente aquilo que eu já pensava, que eu imaginava antes, né? Porque a gente hoje em dia, para a gente embasar qualquer coisa, a gente precisa ter estudo científico, a gente precisa se basear em estudo. E assim, tem que saber interpretar os estudos, né, Jéssica? Isso que é o mais difícil das pessoas entenderem hoje em dia, é a interpretação. É saber que o estudo científico ele é uma peça de evidência num quebra-cabeças infinito de conhecimento. E é isso que é o mais louco da ciência, da desenvolvimento. Eu sempre digo, a gente não sabe nada sobre nada nesse mundo. A gente está sempre aprendendo o tempo inteiro. Por mais conhecimento que a gente tenha, a gente está sempre aprendendo. Sempre. E aí hoje eu fui buscar e eu imaginei, assim, pela vivência que eu tive já com a nutrição clínica obstétrica,
E assim, eu não tive muita vivência com mães no puerpério, né? Não posso dizer que eu tive porque eu realmente não tive. Eu tive muita experiência, muita vivência hospitalar e clínica com mães, com gestantes, né? Então, assim, para mim a nutrição gestacional é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Mas, assim, é o que eu imaginava. São peças de evidência que nos mostram que todo tratamento, toda abordagem tem que ser individualizada, né? E aí a gente fala assim, tá, ok, individualizada, então tem que fazer uma consulta com ela. Não necessariamente comigo, mas a gente tem que pensar em todos os fatores que estão levando essa mãe a perder ou ganhar peso pós-parto, Sim. né? Então é isso tudo que a gente vai falar hoje. E tem, né, muito isso, assim, muita gente fala, não, você vai emagrecer horrores quando você começar a amamentar e coloca isso como um benefício da amamentação. É, E assim, nem precisava desse benefício, porque a amamentação por si só já tem diversos benefícios, tanto para o bebê quanto para a própria claro, mãe. claro. Mas, e aí, né, como é que é essa história, né, assim, amamentar emagrece? Sim, não? O que Na que você... verdade, Vamos conversar um pouquinho sobre isso antes da gente ir para as perguntas, que tem algumas claro, perguntinhas claro. legais também para a gente Claro, conversar. até eu trouxe uma colinha aqui para a gente conversar, porque tem bastante coisa para abordar e bastante perguntas, né, de pessoas, assim, querendo saber sobre exercício, enfim, sobre suplementação, principalmente, né? Então, assim, tudo isso é muito importante na prescrição, no cardápio e nesse pós-parto, né? Que a gente já sabe que é um momento difícil da vida da mulher, né? Porque Sim. não importa quantos filhos essa mulher já teve, eu já vi mãe aí tomar uma surra com 3, 4 filhos. Aí assim, Carol do céu, o que tá acontecendo comigo? Eu já tenho 4 filhos e o quinto tá sendo essa loucura. Aí eu penso assim, nossa, mas como o ser humano é complexo, né? Verdade. Muito complexo, né? Então, assim, a grande questão, né, que a gente está abordando hoje é se realmente amamentar faz perder peso, né? E tudo que eu li e que eu penso a respeito é de que isso sim é um dos fatores que pode levar a ajudar a perder peso, mas não é o fator que vai fazer perder peso, porque nós temos aí uma série de fatores. Até tomei nota aqui, tá? Então, assim, a gente tem aí a produção hormonal pós-parto, né? Que a gente sabe que é uma cachoeira de emoções, uma cachoeira de hormônios no puerpério. E que a mulher, ela chega... Tem algumas mulheres que relatam que elas chegam a ficar fora da casinha, assim, entre aspas, né? Porque é tanto hormônio que a mulher fica emocionalmente, assim, balançada. Tem mulheres que não sentem absolutamente nada, né, Jéssica? Não é nada. Tem mulher que fica super bem, fica super de boa nossa, isso é maravilhoso, né? Acho que Mas é assim, um percentual bem pequeno, pequenininho. exatamente. Quem dera se fosse todo mundo, né? Pequeno. Então, nós temos a produção hormonal, o estado mental da mãe no puerpério, como essa mãe foi, né? Como foi a mãe, como foi essa gestação, como é essa rede de apoio, ela tem uma rede de apoio, tudo isso conta também, inclusive no emagrecimento na perda pós-parto. Na perda pós-parto de peso, por incrível que pareça. A dieta prévia da mãe. Como é que é a dieta dessa mãe? Como é que foi a dieta dessa mãe a vida inteira? Essa mãe tinha uma dieta saudável, tá? Ela tinha hábitos alimentares que agora no puerpério vão se manter porque ela já os tinha, ou ela vai ter que começar a ter hábitos agora saudáveis. Isso é uma grande questão, porque a gente sabe muito bem que no puerpério a pessoa não tem tempo nem para respirar, né? Então, assim, a mulher tá ali com um bebê, né? E tá, toda a demanda de atenção da vida dela tá em cima dessa nova vida dessa criança, né? Então, assim, como fazer uma mudança de comportamento, de hábitos alimentares nesse momento, né? Se o hábito era prévio, era bom, é mais fácil, evidentemente, né? Então, assim, hábitos prévios, a idade dessa mulher também conta muito na perda de peso, na velocidade. O metabolismo muda com a idade. Quanto mais velha a mulher, evidentemente, o metabolismo ele vai ser um pouco mais lento. Claro, depende do estilo de vida dessa mãe, né? Tem mãe aí que tá com 40 anos e é super ativa, super bem, né? Enfim, é muito fator. O peso pré-gestacional, que a gente chama, o peso pré-gestacional nada mais é do que o peso que essa mãe engravidou. Então, assim, a tendência de mães que engravidaram já com um IMC, um peso maior,
é de tender a perder peso com mais dificuldade, porque esse IMC já era alto, e normalmente a mulher ganha uns quilos na gestação, e tá tudo bem, porque é normal, é comum isso acontecer, né? Então, assim, fatores comportamentais da mulher em relação à alimentação dela mesma. Então, assim, como essa pessoa lidou a vida inteira com o comportamento dela alimentar, via comida, ela via comida como vilã, ela fazia dieta restrita, ela era anoréxica, ela era bulímica, Quanta coisa! ela tinha algum comportamento alimentar transtornado antes de engravidar, tá? Ingestão calórica versus o gasto calórico. A gente sabe que exercício nessa época é que nem assim, ó, perguntar para uma mãe no pós-parto se ela tá fazendo exercício chega a ser uma piada. Porque é muito difícil uma mulher que tá com um recém-nascido no puerpério ali ou no pós-parto. Olha, eu vou te dizer, Jéssica, até uns 6 meses pós-parto, a mulher tem dificuldade de se adaptar à rotina dela anterior, a voltar à rotina dela. Tem muita dificuldade. Todas as mulheres, para todas as mulheres. Né? Assim, com raras exceções, é claro. Mas tudo isso, então assim, olha, eu contei aqui 1, 2, 3, eu acho que uns 7, 8 fatores. Eu perdi a conta já dos fatores. Eu perdi a conta também, porque então assim, ó, todos esses fatores vão influenciar na perda de peso. Então é muito assim, não é correto a gente afirmar que só o aleitamento materno é a grande causa da perda de peso no pós-parto, porque nós temos tudo isso para lidar. Entendeu? E, Carol, esse último ponto que você trouxe, né, da ingesta calórica e o gasto calórico, eu acho que vai muito ao encontro do que a gente mais fala, né? Eu até fiz um post sobre isso na semana passada, dos estudos mostrando a quantidade de calorias gastas na produção do leite materno, né? Porque Sim. muita gente fala assim, amamentar emagrece. Quando a gente fala disso, está muito relacionado ao gasto calórico que a produção de leite exige do nosso organismo, né? E não é o fato de amamentar em si, de assim, o quanto que eu gasto ficando sentada ou deitada com o meu bebê no meu peito. Não é? Não é isso que está gastando caloria. É a produção de um alimento maravilhoso e incrível que tem no nosso organismo, né? A gente produz aí, os estudos dizem que é uma média de 750, 800 ml por dia, né? Numa produção estabelecida já. E isso aí tem um bom gasto calórico, né? Claro. Eu estava também dando uma estudadinha e vi vários artigos que colocam ali um gasto, uma média de 600 e poucas calorias. Aqui. Essa é a média. Pois é, pela produção de leite. Mas isso aí é o gasto calórico. Agora, e quanto que a gente está ingerindo de caloria nesse meio tempo? Porque assim, ó, Jéssica, deixa eu dar um exemplo, tá? Quando a gente fala em gasto energético versus consumo energético, tá ok, tá? A gente gasta 600 calorias, tá? Mais plus a nossa taxa metabólica basal, tá? Então, assim, a taxa metabólica basal, vamos supor, tá? A Jéssica teve bebê, a Jéssica tem uma taxa metabólica basal de 1.500 calorias por dia plus as 600. Tá? No estado normal, sem puerpério, sem pós-parto, sem amamentação, a Jéssica podia estar fazendo exercício e gastando essas mesmas 600 calorias e ainda assim não tá perdendo peso também. Entendeu? Então, assim, que nem tu disse, o gasto de 600 calorias ocorre sim, em média são 600 calorias, ele ocorre por causa do trabalho fisiológico do corpo em produzir esse leite. Então, o teu corpo, ele tá trabalhando 3 vezes mais para produzir esse leite. Por isso, tantos relatos de fome demais e sede demais na amamentação. Né? Imagina. Então, assim, é muito líquido, é muita proteína, é muito carboidrato, é muito nutritivo o leite materno. Ele é o alimento mais rico do mundo.
né? Se a gente for analisar ele, é o alimento mais rico do mundo, mais completo. E é feito para aquele bebê, aquele teu bebê. Ele é feito para, ele é individualizado, ainda por cima. A dieta perfeita, não é? Quer É a dieta dieta melhor? perfeita, dieta perfeita. Pena que uma hora a gente tem que desmamar, né, Jéssica? Não tem o que fazer, tem que comer, né? Mas assim, então é isso. Então é isso que eu quero, é o que eu sempre gosto de deixar claro, né? Mesmo uma mulher, às vezes, fazendo muita atividade física, às vezes fica difícil ela perder peso porque a entrada de calorias, mesmo que seja uma dieta bem saudável, às vezes ela tá entrando mais do que tá saindo. Ou também, o que também influencia muito na perda de peso é justamente o consumo ou de mais, ou caloria de menos, tá? Porque o nosso corpo ele tem mecanismos de defesa para perda de peso, é primitivo, né? Então, o nosso corpo ele vai sempre se defender da escassez, assim, ó, do não ter calorias, do estar, do alimento estar escasso. Isso é primitivo, você vem lá das cavernas, né? Então, por isso que a gente precisa estipular aí um consumo saudável. E é por isso, justamente, que inclusive tem perguntas sobre isso aqui, que a gente não deve cortar grupo alimentar, a gente não deve fazer dieta maluca, a gente não deve fazer nada que nos deixe com o corpo em estado maior ainda de alerta, que cause um estresse metabólico nesse corpo, maior ainda, né? Então, essa é a grande sacada. Mas a média mesmo é perda de 600 calorias, só que num montante, num consumo muito grande, 600 calorias não é nada, acaba não fazendo diferença. Por isso que muita mulher não perde peso depois. E fica muito frustrada. Diz que, nossa, disseram que eu ia perder peso. Eu ganhei peso no pós-parto, porque foi muito estressante meu pós-parto. Então aí tem outros fatores, aí começa, né? E vale também ressaltar, né, que esses valores que a gente está falando com relação à alimentação, a gente está levando em conta o aleitamento materno exclusivo, né? Porque quando Exclusivo. ainda tem o aleitamento misto, se você está ainda aí incluindo a Isso. fórmula, já não é a mesma coisa, o percentual já cai, Claro, você tem que fazer uma proporção aí. Então, é levando em claro. consideração a alimentação exclusiva, né? E eu queria, inclusive, falar com as meninas que estão aqui participando que eles têm uma caixinha de perguntas aqui. Se vocês quiserem, na interrogação aqui embaixo, Isso. vocês podem botar perguntas agora, que a gente vai respondendo, tá? Então, fiquem à vontade. Fica mais fácil do que escrever no comentário. Claro, contar a experiência também é bacana pra gente ler aqui, pra gente. Às vezes a mãe conta uma experiência e tem outra mãe ouvindo que tá precisando ouvir essa experiência, também é bem bacana, né? Podem E, comentar. e falando de experiência, eu vou até falar um pouco da minha aqui rapidinho. Claro, deve. Como Adoro. mãe, eu não. Eu ganhei peso depois do pós-parto, porque eu tive Sim. um puerpério também complicado, né? Já contei aqui que meu filho ficou 4 semanas internado na UTI, né? Ele nasceu Nossa. prematuro. Eu tinha vindo já de uma gestação de uma dieta restritiva, porque eu tive diabetes gestacional, que não é o Nossa. tema da nossa live hoje, vamos falar disso Claro, outro dia, mas eu estava muito naquela coisa de querer ter o prazer que eu não tive com claro. muito chocolate, muito doce. E Comportamento. comportamental, total, É. e querendo suprir aquela ausência, né? O meu filho, veio até ter psicologia aqui no meio. Meu filho estava Claro. lá, eu saí de casa com ele no ventre e voltei para casa com os braços vazios. É. Então a gente quer suprir isso de alguma forma. Então eu não estava nem um pouco preocupada com relação ao meu peso, embora eu tivesse com IMC acima do que Sim. eu deveria e tudo mais. E isso fez com que o quê? Mesmo eu amamentando, aleitando exclusivamente, tirando muito leite, produzindo muito leite, ainda assim eu tive um ganho de peso. Isso mostra claramente como que a minha ingesta calórica, né, comendo ali muito desregrada, eu comi muito desregrada nesses primeiros Sim. meses, e ainda envolvendo mudanças, né? O meu filho, quando estava com 4 meses, a gente mudou da Polônia aqui para Londres, então muita Sim. coisa. E eu não tive perda de peso. Eu amamento até hoje. E assim, eu não consigo considerar que eu perdi peso por conta da alimentação, porque Claro. tiveram vários fatores que entraram aí e que atrapalharam, né, esse gasto calórico, fazer alguma diferença na minha balança. Exatamente. Exatamente. Então, é justamente aquilo que eu falei, que a gente estava falando antes, né? É tanto o fator comportamental também envolvido nesse pós-parto, por exemplo, imaginou que teu filho ia ficar 4 semanas no hospital, né? Então, assim, nenhuma mãe espera isso. Toda mãe espera sair, fazer um parto tranquilo, sair da. A gente, claro, né? Eu sempre ouço aqui muitas psicólogas,
as consultoras em aleitamento materno, todo mundo falando, olha, tenta não criar tanta expectativa, às vezes não acontece como deveria acontecer, às vezes acontecem imprevistos, intercorrências, isso é normal. Só que nenhuma mãe pensa assim, poxa, 4 semanas no hospital. Gente, assim, realmente estressante demais, entendeu? E a mulher, em geral, nessa fase, ela tende a descontar na alimentação também, porque é uma fonte de prazer imediata o alimento, né? Então, esse alimento é uma fonte de prazer, assim, ó, pá, tá ali, tem um chocolate ali, ele me dá prazer, eu tô estressada, meu filho não tá comigo, e vai acontecer, pode acontecer, né? Então, assim, por isso que eu digo, é tão leviano a gente dizer que é a amamentação que faz perder peso, porque olha todos esses fatores, olha o teu caso, por exemplo, né? Então, nossa, tem tanta. De outro lado, por outro lado, existem mulheres que afirmam que, meu Deus, que o milagre da vida delas na perda de peso na gestação foi a amamentação. Então, depende muito, mas aí também vamos analisar os outros fatores. Quando a gente vai analisar a fundo os outros fatores, a gente vê, não, essa mãe super come bem, essa mãe não teve nenhum fator comportamental, essa mãe saiu de boa do hospital, não teve intercorrência, não teve problema no parto. Então aí tu vê que tem um environment, que tem um ambiente que também favoreceu essa perda mais rápida, né? Sim. É isso, assim, em grande parte é isso, né? Acho que eu vou pegar aqui as perguntinhas que tem na caixinha. Claro. O que você acha? Vamos jogar alguma? Deixa eu abrir aqui para ver alguma perguntinha. Essa aqui eu acho bem boa. Já vou colocar logo de cara. Eu vou ouvindo aqui, respondendo e riscando, tá? Porque eu funciono com papel. Eu ainda sou dessa época, entendeu? Essa pergunta da Larissa aqui. Se pode fazer dieta amamentando? Eu acho que essa pergunta é ótima, porque tanta coisa se fala com relação a pode, não pode, como é que faz, enfim. Isso. Me preocupo com isso ou não me preocupo com isso agora? Isso, Conta pra gente aí. Pode então, fazer assim, dieta? Sim, pode fazer. Quer dizer, eu não gosto muito da palavra dieta, né? Porque assim, quando a gente fala a palavra dieta, vem aquele... Nossa, a pessoa diz, meu Deus, eu vou ter que fazer dieta. O pessoal já vem assim, já vem desanimado. Vem triste. Parece que vem uma taxa de proibido assim em cima, né? Tipo, não vai poder nada. Já vem com aquela história assim, nossa, eu vou apanhar da nutricionista quando eu voltar no consultório, né? Não. Assim, o que a gente recomenda, né, no puerpério ou nesse período de amamentação da mãe, se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, é que a dieta seja o mais equilibrada possível, né? E quando a gente fala em equilibrada, a gente fala uma dieta rica em nutrientes. Rica em carboidratos, proteínas, lipídios, minerais, vitaminas. Não quer dizer que seja uma dieta liberada para tudo, que seja uma dieta oba-oba, que eu vou poder comer chocolate todo dia, que eu vou poder comer doces todo dia. Não, é claro que não. Mas que tu vai ter que prestar mais atenção na tua alimentação, tu vai. Né? Agora, se a pergunta dela se refere à dieta mais restrita, uma dieta mais... muito restrita para a produção de leite ou para amamentação, eu não recomendo de jeito nenhum. Isso é minha conduta. Eu não recomendo por quê? Porque a gente está causando um estresse no corpo dessa mãe que já está produzindo leite. Fisiologicamente, ele já está tendo um trabalho redobrado. E aí a gente vai lá e, por exemplo, faz uma dieta extremamente low carb para essa paciente. Ou cetogênica, que a dieta low carb cetogênica cortam o grupo alimentar carboidrato, tá? Para quem não sabe o que é. O que acontece, né? Pode ocorrer uma perda de peso super rápida, mas também pode ocorrer uma consequência disso, né? Seja ela psicológica, física, seja o reganho de peso depois que essa pessoa parar essa dieta, que é muito restrita. Então, assim, nessa fase, principalmente nessa fase, a gente deve ter o dobro do cuidado com tudo que a gente faz, principalmente com a nossa alimentação, né? E aí, quando a gente fala numa dieta equilibrada, a gente fala muito vegetal, frutas, alimentos ricos em nutrientes, organizar um pouquinho melhor essa alimentação durante o dia, preparar os alimentos em casa, né? Tudo isso ajuda bastante. Mas dieta restrita, gente, não é bacana. Dieta restrita não é bacana para ninguém. Nem para quem tá amamentando, nem para quem não tá amamentando. Não é bacana. Não é legal.
E assim, e levando aí pro lado da amamentação, né? Pensando numa dieta muito restrita, não Sim, só com relação a um grupo, né? Como cortar aí, de repente, o carboidrato, mas até diminuir muito a quantidade de ingesta calórica, né? Para poder ter a perda de peso, a gente pode ter um problema aí com relação à produção de leite, né? A gente pode claro. impactar na produção de leite dessa mulher. Você pode acabar não conseguindo produzir a quantidade de leite que você estava produzindo ou que o seu bebê precisa, É, né? Porque você não está conseguindo, não tem essa energia. E eu acho que é legal também fazer um outro parênteses, que é falar que não existe, tá? E isso aí é uma coisa que eu quero falar uhum. porque eu vejo muito recorrente em comentários, e é muito lenda e muito mito a questão do leite fraco, né? De Ah, que se você não se alimentar com o menu perfeito da é, nutricionista, o seu leite não vai ser bom o suficiente para o seu bebê. Né? O seu leite não vai ter as vitaminas e os nutrientes que ele precisa, não, porque você não está comendo os 5 grupos não. alimentares ou É, porque você está vivendo nos fast foods durante um mês. Absolutamente não, gente. É importante a gente deixar isso bem claro, que assim, a é, qualidade do leite materno, ela não vai ser influenciada pela quantidade de nutrientes que você come. Porque o nosso organismo é com super certeza. sábio, né, Carol? Ele vai tirar o quê? Da gente, Da mãe, gente, a mãe que mulher, vai se prejudicar, que vai exatamente, ficar exatamente. Tanto fraca. que eu nunca me esqueço, né, que na faculdade a gente tinha um exemplo assim, um exemplo bem claro, né, de que né, na época se falava, né, que estudos tinham sido conduzidos com mulheres em extrema desnutrição, por exemplo, né, a gente está falando daquela pobreza extrema na África, onde a África. mulher fica muito magra, enfim. E foi analisado o leite dessa mulher e foi mostrado, comprovado que esse leite ainda é muito nutritivo. Quem está desnutrido é essa mulher, é essa mãe. A criança segue recebendo os nutrientes, o leite segue sendo bom, segue sendo forte, entre aspas, e a mulher, Maravilhoso. claro, ela está consumindo todas as reservas possíveis e imaginárias do corpo dela para poder manter a sobrevivência da cria dela, né? Então é tudo em volta. A gente, Até me nós somos arrepia de tão animais, né, lindo que é Jéssica? isso. Então é isso, tudo isso. Então, assim, para tu ver o nível que é o corpo humano, a inteligência do corpo humano, né, na produção do leite materno, é fantástico, né? Então, assim, em mulheres em extrema desnutrição e o leite seguia sendo bom. É claro, a gente está falando de situações extremas, né, gente? A gente, graças a Deus, vive numa uma realidade que a gente não vê isso, graças a Deus, assim, né? Mas existe no mundo, isso existe. Fome, miséria existe, né? Então, Sim. e essa mãe, se ela produz leite, o leite dela ainda assim é forte, entre aspas, Isso. né? Mas não Então, quer sem... dizer que não pode diminuir de quantidade, né? Essa é a Exatamente, questão. A produção ela pode exatamente. diminuir. Você pode não conseguir dar É, conta de claro, produzir tanto, claro. O mas a consumo de qualidade é água inquestionável. influencia, muita. O consumo de pouco nutriente também pode influenciar, né, no volume da produção de leite. Então, mas leite fraco não existe. Isso. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que a gente já respondeu agora, né? Deixa eu colocar aqui, peraí. Uhum. Eu tenho que fechar essa. Que é quais alimentos não podem ser cortados da alimentação nesse momento? Ah, Sim. sim, é justamente que é o que a gente falou sobre cortar grupos alimentares, né? Então, assim, lá vem eu falar mal da dieta da moda de novo, né? Eu sou a militante da dieta mais tranquila, mais planejada para o paciente, pensando em todos os fatores da vida desse paciente, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem muita dieta que, assim, estilos de vida, entre aspas, né? Onde nós pregamos que o carboidrato faz mal, então a gente corta o carboidrato. Nós pregamos que uma dieta mais rica em gordura é boa. Tudo bem, tá tudo bem. Né? O paciente ele quer fazer uma dieta assim, que é ok, tudo bem. Mas nesse momento, no momento da produção do leite, da amamentação, a gente sempre, sempre, sempre foca numa dieta mais equilibrada. A gente negocia com essa pessoa um percentual aí de consumo de carboidratos, por exemplo, que seja um pouco mais flexível, que não seja tão restrito, para justamente não prejudicar a própria produção do leite e também para não desenvolver também transtornos alimentares nessa mãe aí que tá aí com bastante carga de trabalho, entre aspas, né? Transtornado o suficiente já. Ela já tá com muito trabalho, entendeu? Vamos dar mais trabalho para ela? Não, né? E, Carol, eu acho que assim, que no fim das contas, né, a ideia é não cortar
absolutamente, né, cortar por completo nenhum alimento, né? Não é É, que qual alimento que não deve ser cortado. A ideia é você não cortar nada, você ter claro, uma alimentação equilibrada, né? claro, claro, exatamente. Até porque a gente vai entrar aqui também com questões de alergias e tudo mais, com relação ao que passa para leite, enfim. Sim, É, a ideia é que você exponha o seu bebê a uma gama versátil ali gama. de alimentos, É, de nutrientes, não, de alimentos, de sabores, porque os sabores passam também pelo leite, claro, né? claro. Legal. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Eu achei essa pergunta boa também. Bacana. A Sofia perguntou se emagrece, se a pessoa emagrece durante a amamentação, isso é saudável ou é preocupante? Vai Pode depender ser do. preocupante? Pode ser preocupante, vai depender do contexto, né? Como eu sempre digo, tá? No Brasil, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de caso clínico no Brasil, tá? Um caso que eu atendi no Brasil no hospital. Então, assim, uma mãe que já tinha um transtorno alimentar, né, prévio, antes da gestação, e aí ela engravidou, e claro, a gestação foi desafiadora, né? Porque quando uma paciente, por exemplo, tem anorexia, ela tá se vendo ganhar peso e ela vai ganhar peso, porque a gestação ela implica no ganho de peso inevitável dessa mãe, inevitável, porque nós temos aí, sei lá, uma média, tô chutando, existem dados sobre isso, mas eu tô chutando uma média de 6 a 7 quilos aí de aumento de volume sanguíneo, do peso do bebê, do peso do líquido amniótico, do peso da placenta, enfim, é que nem é o que eu falei antes, é um trabalho fisiológico imenso do corpo para criar uma outra vida. Para amamentar também, mas para criar uma outra vida é mais ainda. Então, assim, a gente está tendo uma pessoa que tem um transtorno de imagem muito grande, e aí ela começa a ganhar peso, e aí logo que ela se vê livre do peso do bebê, ela não pensa assim, logicamente, mas ela diz assim, meu Deus, agora eu tive bebê, agora eu posso fazer o que eu quiser. E aí é o problema, aí pode ser preocupante. Num contexto onde existe um problema, né, muito grande. Agora, pode ser muito saudável também essa perda, tá? Pode ser extremamente saudável. Só que sempre lembrando que a perda saudável, ela vai ser mais gradual do que as outras. Algumas mulheres perdem muito peso muito rápido, porque também existem mulheres que ficam com muito edema, muito inchaço durante a gestação. Ganham muito, muito líquido, ficam muito inchadas. E aí o que acontece, na verdade, é uma perda de líquido, é uma perda de esse edema. Então, ela elimina esse peso em edema. É líquido, não é peso, não é gordura. Então, assim, para ser saudável essa perda, aí amamentação direitinho, normalmente é amamentação exclusiva, né? Uma boa dieta, se alimentar, não precisa comer pouco, pode comer muito bem, uma quantidade maior, não tem problema. Então é isso que normalmente eu vejo em perdas saudáveis de peso. É assim, um prato muito bem feito, com arroz, com feijão, com uma carne, com muito vegetal, com muita verdura. Aí, inclusão de frutas na dieta, inclusão de nuts, de nozes, castanhas, que nem tu disse antes, quanto maior a exposição dessa mãe, esses alimentos, mais isso vai impactar positivamente na criança também. É, e eu acho que assim, até me corrija se eu estiver errada, tá? Mas se essa mãe, ela não tem nenhuma questão que ela precise fazer uma perda de peso um pouco mais direcionada Sim, nesse momento, né? Talvez a gente não precise se preocupar tanto com isso nesse momento. Se preocupar exatamente. com uma alimentação saudável e, assim, em garantir que você não fique com fome, por exemplo, né? Porque a gente fala muito de não ficar com sede por É, conta da produção de leite, mas que não fique com fome com fome também. também. Porque pode, claro que, assim, tem que saber identificar também. É fome ou é outra coisa qualquer, né? De Claro, comportamental. claro, Mas não claro. ficar com fome. Então, comer um bom prato de comida, isso tudo, se você não tem que se preocupar muito com essa perda de peso, porque de repente não, é uma mulher que estava com um IMC muito alto, que precisa se preocupar com uma perda de peso Claro, um pouco mais direcionada. Mas, numa média geral, às vezes não. Às vezes, o emagrecimento não precisa ser mais uma preocupação na nossa vida, como puérpera, como mãe. Pode ser que isso fique um pouco é, mais tranquilo também, né? E eu acho que, claro. assim, isso é saudável ou preocupante, eu lembrei de um comentário, vou até ler aqui um comentário que uma puérpera fez lá no Instagram, num dos posts, quando eu perguntei o que elas queriam saber hoje, que foi o seguinte: dúvida.
Engordei 28 quilos durante a gestação. Em 5 semanas no pós-parto, já perdi 24 quilos. Será por isso que a minha produção de leite não aumenta, já que meu bebê agora precisa de mais leite, ou pode estar ligado à pega incorreta, né? E aí, é claro, já vou falar dessa pega incorreta. É claro que a pega incorreta influencia. Eu ia justamente dizer assim, ó, fala Vou, primeiro da pega. vou resolver essa parte. A pega incorreta, claro que influencia, sim. Claro. A gente tem que focar nisso. Mas eu, mesmo sem ser nutricionista nem nada, já me assusta uma perda tão grande Muito em tão rápido. pouco tempo, né? Então, assim, 5 semanas. Por mais que a gente esteja amamentando exclusivamente, essas 600 calorias aí não são mágicas. Então, me parece muito mais um caso em que você não está conseguindo se nutrir o suficiente, Exatamente. se nutrir bem o suficiente, né? E o estresse também, né? Claro, porque o estresse também, a gente falou que influencia nisso tudo. Então, se você puder falar um pouquinho, Carol, sobre esse caso. Claro, não, e justamente assim, é uma perda extrema. Nossa, em 5 semanas no pós-parto já perdi 24 quilos, é bastante peso, né? Então, assim, eu não sei o que ela não deu detalhes, mas eu não sei o que pode estar acontecendo para a perda tão elevada. Normalmente, aí a média de perda de peso no pós-parto imediato, assim, são 7, 10 quilos, um pouquinho mais às vezes, um pouquinho menos, né? Mas assim, são 24, quase praticamente tudo que ela ganhou na gestação, né? Ela engordou 28 quilos na gestação. Também vai depender muito do que é um número peso. alto também, né? Claro, assim, é um número alto. É um número acima daquilo que a gente recomenda. Normalmente, para mulheres que estão no IMC entre saudável, entre o IMC adequado, que é 24,99 até um pouquinho de sobrepeso, 26, 27, a gente estipula aí uma perda de até um ganho de peso gestacional total de até 11 quilos. Tá? Quanto menor o IMC dessa mãe, mais peso ela pode ganhar na gestação. Então, por exemplo, aquela magrinha que come tudo não engorda, né? Que a gente tem uma inveja maldita dessa pessoa, mas tudo bem. Aquela pessoa que come bem, não engorda, que sempre foi magra, tem uma genética boa de pessoa mais magra. Ela pode ganhar até 16 quilos, né? Às vezes vai um pouquinho para 17, mas 16 quilos ali sempre é o limite, né? Então, assim, aí os 28 foram bastante peso. E claro que pode impactar sim na produção de leite, toda essa perda. Pode ser que tu esteja tomando pouca água, pode ser que tu esteja comendo de forma inadequada ou comendo muito pouco, né? Então é bem comum. Eu acho que ela mesma que está comentando aqui, ó. Meu IMC costumava ser entre 18 e 19, não sei se é ela. Não sei. Sim, ela sim. Ela? Então, assim, meu IMC costumava ser entre 18 e 19. Olha aí, então, assim, mesmo assim, tu ainda ganhou um pouco mais de peso do que o recomendado. Aí a gente vai para. O nosso limite é 16, 17 quilos por ali, e tu ganhaste 28, né? Então, a gente não sabe todos os fatores que levaram a essa perda, mas normalmente ajustes na dieta, um consumo mais adequado de líquidos, de água, vamos ver, administrar a questão do estresse também, pode ser também um fator bem assim, impactante, né, nessa perda tão brusca. Sim. Mas com certeza, que nem a Jéssica disse, também a pega inadequada também. Falta do descanso também, né? Dormir pouco, descansar pouco, enfim, né? É um mar de opções. Você falou que acho que você abriu uma caixinha de perguntas. Você tem alguma coisa que você queira trazer de perguntas? Eu tenho. Então, eu tenho sim. Uma paciente minha me perguntou sobre a suplementação na gestação, tá? Também teve gente que me perguntou sobre tomar medicações na amamentação, mas a medicação na amamentação é papo para DP, não para nutricionista. Medicação é coisa de médico, remédio é coisa para médico. Medicação, é só o médico pode prescrever, orientar e, enfim, né? Tirar, retirar, colocar e prescrever. Isso aí. Eu só dou pitaco quando tô acompanhando o paciente com esse médico, enfim, né? Que são casos normalmente lá do Brasil. Mas acho que vale uma dica para essa pessoa, Carol. O site E-Lactância. E-Lactância. Bacana. Joga no Google que você consegue ver quais medicamentos tem qual
risco Bacana. de passar para o leite em qual proporção. Então, tem lá os que Olha ficam que no nível legal. verde, no nível amarelo, no nível vermelho. Então, vale a pena Isso. consultar o E-Lactância. Ah, Tem em bacana, espanhol e em bacana. inglês. Dá uma Olha olhadinha que aí, vale a pena. olha só que legal. Eu não sabia. Tô sabendo hoje, É bem bom, já coloca na vou sua listinha, navegar. porque é ótimo. Vou navegar. Então a questão da suplementação também na gestação, na amamentação também é uma questão delicada, por quê? Porque assim, existem pouquíssimos suplementos hoje em dia que têm comprovação científica e que são eficazes mesmo, né? Então, assim, claro, com exceção da suplementação de vitaminas quando necessário, né? Então, assim, normalmente, até o próprio DIPI prescreve aqui vitaminas que vão fazer um suporte ali de ferro, ácido fólico nessa amamentação, e a mulher vai tomar enquanto ela estiver amamentando, né? Então, assim, normalmente o DIP passa algumas suplementações, mas suplementações que são simples, pode comprar em qualquer Boots da vida, farmácia da vida, né? Mas, assim, uma suplementação mais focada, por exemplo, para nutrição esportiva, por exemplo. A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente não tem estudo ainda que comprove como reage o corpo dessa paciente na amamentação, porque não tem estudo com mulheres lactantes suficientes com aquela substância específica. Então fica tão difícil suplementar, né, com segurança, que a gente tem que tomar muito, muito cuidado com aquilo que a gente passa como nutricionista, como profissional, com o que a gente passa, né? Então a gente só usa suplementos que são mais seguros para a mulher que está lactando, a mulher que está amamentando, né? Esses suplementos são suplementos de prescrição de vitaminas, quando existe alguma deficiência vitamínica, pode ser que sejam interessantes, em grande parte são. O próprio whey protein, em grande parte dos casos, ele não tem um efeito deletério, ele não faz mal. Alguns outros suplementos também de proteína, que são o próprio colágeno, né? Então, assim, a gente tem que ver cada caso em específico, porque, assim, dizer assim, ó, não, toda mulher que amamenta tem que tomar colágeno. Gente, não, né? Não, porque tem que ver como é que tá o consumo de proteína dessa mulher na dieta. Ela come proteína suficiente? Ela precisa realmente de um pré-treino, um pós-treino? Essa suplementação, ela é para quê? Tu tá querendo só para perder peso ou tu tá querendo para fazer uma suplementação no pós-treino? Nutricional, né? Também. Exatamente. Então, assim, também é muito. A gente tem que ter cuidado também, né? Porque, como eu disse, estudo com populações como gestantes, crianças e lactantes, a gente não vê tantos com substâncias em específico, né? Por exemplo, vamos testar essa medicação aqui, que é uma medicação, é um antibiótico numa lactante, né? Então, assim, tem pouco estudo, com certeza. Se tiver algum, né? Porque ninguém quer submeter uma mulher no momento tão delicado da vida dela a um problema, né? Com certeza. Então é difícil. Eu queria responder a Esther, que ela perguntou aqui. Gente, eu acho que entrou um bot no nossa live, porque assim, tem um monte de comentário bem aleatório. Eu tô Então, vendo aqui também. acho que entrou um Faz bot. parte. Enfim, primeira vez que me acontece, mas vamos lá. Aqui. A Esther, ela comentou que durante a gestação ela tomava bastante água, uns 4 litros por dia, mas que no pós-parto ela não consegue tomar tanta água. O que eu queria te falar, Esther? Não existe um número-chave, tá, com relação à amamentação de quantos litros de água você precisa tomar por dia. Não existe esse número. E também já caiu por terra, já tem muitos estudos que mostram que esse papo também de tome o máximo de água que você conseguir, daí a mulher vai lá, toma 7 litros de água por dia, 8 litros de água por dia, também não é bom. Inclusive atrapalha na amamentação, tá? O que é bom? É você pensar na sua sede. É você não passar sede. Então, você ter garrafinhas de água espalhadas pela casa para você conseguir tomar mais água. Então, assim, 3, 4 litros que seja, o que a sua sede permitir e exigir que você consiga tomar. Mas para isso, precisa ter água perto de você, porque durante o puerpério, se a água não estiver do seu lado, você não vai tomar, você vai ficar com sede, vai impactar na produção de leite, vai impactar em você, no fim do dia você está com dor de cabeça, estressada, e não sabe nem por quê. Muitas vezes é que está meio desidratada. E o consumo de água, principalmente em países mais frios, né, Jéssica, é um desafio para toda mulher,
não é só para mulheres, para homens também, para todo mundo, porque a gente vem de um país muito quente, que é o Brasil, né? E a gente está acostumado lá a tomar muita água. E aqui, quando a gente vem para o frio, a gente tende a negligenciar um pouquinho esse consumo de água, né? Então, assim, em geral, é isso que acontece, né? Isso que acontece também por hábito. Aí acaba que não consome tanta água quanto deveria, né? Sim. Tem mais alguma aí ou quer que eu pegue alguma aqui? Na verdade, mais foram as perguntas em torno da suplementação. E as outras perguntas têm muito a ver com aquilo que a gente já falou, né? Sobre a questão da dieta, que tipo de dieta pode, se pode fazer low carb, que eu já respondi, se pode fazer cetogênica, se pode fazer jejum intermitente, também me perguntaram. O jejum intermitente é os períodos, ficar longos períodos em jejum, mais tempo em jejum, né? Então, assim, depende muito da pessoa, mas em geral não vale muito a pena, porque a mulher tende a ter mais fome nesse período que ela está amamentando. Então, ela vai fazer o que? Ela vai forçar esse jejum, né? Tudo que a gente força não é agradável, não é bacana, né, para o corpo. Então, E se a é ideia, isso. e se a ideia é não passar sede, não passar fome, se você Exatamente. se força a ficar sem comer, Ficar você sem está comer. passando fome, né? Exatamente, exatamente. A gente não pode achar que um número de calças serve para todo mundo. Isso serve para o jejum, isso serve para dieta low carb, isso serve para dieta cetogênica. Sempre pode não fazer bem para alguém, né? E tu pode ser essa pessoa. Então a gente tem que estar sempre ligado nisso também, né? Eu descobri uma expressão outro dia que eu achei o máximo, que é cookie cutter, que não é a forminha de cookie do mesmo É, tamanho para todo mundo. Achei muito bom. exatamente, exatamente. A nutrição é uma coisa assim tão individualizada, assim como qualquer coisa na vida. Que seja, por exemplo, tu vai no médico, às vezes ele te prescreve uma medicação que é só para ti. Outras pessoas não vão ter que tomar aquela mesma medicação. Então, hoje em dia, assim, se tende muito a generalizar muito as coisas e as coisas não são assim, né? Principalmente na nutrição, né? Principalmente, né? Na minha área é a coisa que mais acontece. É verdade. Inclusive, eu vou até botar uma pergunta aqui, que eu acho que vai ser legal a gente falar sobre isso. Tem algum alimento que ajuda na produção de leite? Aí mais um. É Ai, verdade meu esse Deus, a bilhete? gente chega a se coçar, né, Jéssica? Ai, porque comer, como é que é? Comer Canjica. canjica. A canjica é a primeira coisa que me vem na cabeça porque eu adoro, né? Acho maravilhoso aquilo. Aquilo tem uma caloria louca, mas a gente ama. Não adianta. Canjica, cerveja preta, né? O que mais me ajuda, Jéssica? O que mais que eles Ai, falam no Brasil? eu vou falar, na verdade, eu não lembro todos os que falam no Brasil, Eu mas também não me lembro, eu vou mas falar de alguns que, assim, que, que muito se fala também, a termos de nutrição, mas que o viés é diferente. Por exemplo, sim, se fala para se consumir nozes, castanhas, sim. abacate, coco, aveia, mas quando se diz isso, e eu mesma sou uma, quando eu vou falar, vejo que uma gestante não está com uma dieta muito boa ali, ela precisa melhorar um pouquinho, fala, olha, você gosta de castanhas? Come umas castanhas no lanche, Isso, coloca um claro. abacate no café da manhã, ou uma aveia, se você gosta desse alimento, que vai ser bacana. Mas não é que vai ser bacana que vai aumentar a produção de leite porque você comeu esse alimento. E aí me É, corrige se eu estiver errado, inclusive claro. falando com as minhas clientes. Mas porque você vai ter ali uma boa qualidade de nutrientes entrando, com uma Claro. caloria bacana ali, né, com as nuts, por Isso. exemplo, e que vai te ajudar ali rapidamente a dar um boost na É. sua alimentação. Então, por isso que é bacana esse tipo de alimento. Me diz se eu tô certa, por Não, mas favor. é verdade, assim, eu acredito que, assim, ó, alimentos extremamente nutritivos, claro que vão ajudar, é claro. Imagina, o que é preferível? A gente comer vou dar um exemplo clássico, né, do McDonald's. A gente vai comer ali, tá, vamos pensar em 1.000 calorias do tal do McDonald's, tá? Que vem batata frita, 1 quilo de gordura trans, gordura Um saturada, tudo bem. Não, refrigerante. lembrando que não tem problema comer o McDonald's de vez em quando, gente. Ninguém tá demonizando o McDonald's, não. Mas é melhor comer o McDonald's com 1.000 calorias ou é melhor comer o abacate com umas castanhas, com um pratão de comida bem equilibrado, com bastante proteína, carboidrato, vegetais?
É claro que uma dieta mais rica em nutrientes, com alimentos mais saudáveis, vai ser muito mais benéfica na produção do leite. É claro. E claro que isso também vai beneficiar a mãe, né? Então, assim, vai beneficiar a mãe por quê? Porque, adoro Mac. É. Porque vai beneficiar a mãe porque ela está ingerindo nutrientes para ela também, não só para a produção de leite. A gente está esquecendo do fator mãe aí também, do fator ser humano que está ali produzindo leite. Essa pessoa também precisa de nutrientes, né? Então, assim, falando em calorias, ambos têm a mesma quantidade de calorias. Falando em nutrição, em disponibilidade, biodisponibilidade de nutrientes, é evidente que comer um abacate, comer umas castanhas, ter mais energia, tomar bastante líquido, enfim. É claro que isso vai ajudar, é claro. E assim, gente, tu quer comer uma canjica? Acredita que vai ajudar? Come uma canjica, porque assim, Se é da tua cultura, isso. E ainda tem um fator emocional também aí que a canjica pode trazer, que é aquele claro. quentinho no coração, que é o comfort food muitas Isso. vezes para algumas Comfort pessoas. food vai te lembrar a tua casa, a tua mãe, os teus pais, a tua família. Daqui a pouco aí a tua mãe tá aí te ajudando na tua casa, veio do Brasil, tá te ajudando. E a tua mãe fez a canjica com todo amor e carinho. Tu não vai comer porque tem bastante caloria? Não, tu vai. Gente. Não, e isso vai ajudar também muitas vezes o quê? Liberar ocitocina no seu organismo, que a gente já sabe que é o Claro, quê? O hormônio do amor, que é o hormônio responsável pela ejeção de leite. Então, se você se claro. enche de ocitocina ali, porque você está muito contente com aquela situação, É, isso também é bacana. Não é que a sua alimentação vai claro, ser pautada na canjica, claro. mas comer uma É. canjica vai ser ótimo Eu acho que também. assim, Jéssica, uma coisa que eu gosto de sempre falar é que a gente automatizou tanto a alimentação nos últimos anos, né? E com tanto conhecimento que a gente vê por aí e tanta informação na internet, a metade das informações é informação que não tem sentido, mas que está sendo pregada como se tivesse, que a gente está vendo a comida como caloria, a gente não está vendo a comida como afeto, como um momento onde a gente senta com a nossa família para ter um momento de prazer. A gente não está vendo o alimento como uma fonte ali de né, do momento onde a gente está descansando em casa, que a gente está conversando com a nossa família. Então, assim, todo esse contexto emocional também da alimentação é super importante e a gente acaba vendo aquilo como um número, como um nutriente, um número, uma coisa boa, uma coisa ruim. Não, não existe nada ruim. O que existe é a nossa responsabilidade sobre aquele alimento. É isso, né? Não tem nada além disso. Nada, nada, nada além disso. E sobre a produção de leite, gente, o aumento da produção de leite, não tem também uma receita, né? Não tem um número de calça que sai para todo mundo. É, A gente precisa, para a gente entender se precisa aumentar a produção de leite de uma mãe, a gente precisa fazer uma anamnese individualizada dessa pessoa, sabe? Porque tem claro, uma anamnese, né? É levantar o histórico dessa pessoa pré-gestacional, durante a gestação, durante o parto, para entender o que pode estar influenciando uma produção de leite, caso ela realmente esteja baixa, tá? Muitas vezes é uma percepção de baixa produção de leite que não é uma baixa produção real, e às vezes é uma baixa produção real. Para tudo, a gente precisa entender o fundo daquela questão. Então, assim, não tem claro. como a gente saber, eu falar assim, usa isso aqui que vai aumentar a sua produção de leite. Porque até temos algumas ferramentas de alguns produtos que podem ajudar, mas eles sozinhos também, eles não resolvem. Eles têm que vir alinhados com uma série de condutas, né, de manejo, a própria pega correta que tanto se fala, que vai ser importante também para a produção de leite. Então, não dá para ser uma coisa assim generalizada, tá? Mas claro que existem sim ferramentas e recursos para a gente trabalhar no aumento da produção de leite, caso isso se faça necessário. E é por isso que a gente tem que falar com uma consultora de aleitamento materno, porque até eu fico olhando assim, né, admirando, escutando, porque é muito legal, assim, esse suporte, que aí se a gente voltar aí 10 anos atrás, Jéssica, isso, eu não me lembro de eu ter ouvido falar nisso, viu? Sinceramente, tá? Então, Somos assim, ó, recentes, né? são recentes, assim, graças a Deus existem hoje, né? Porque eu vejo assim essa falta de suporte tão grande assim até nos próprios sistemas públicos de saúde. A gente vê pouco suporte às vezes, né? E claro, existem hospitais, existem profissionais aí maravilhosos, né? A gente não pode falar jamais, mas assim, às vezes
o próprio sistema ele falha um pouco na questão da orientação do aleitamento, e é por isso que às vezes as mulheres não conseguem amamentar. E aí vem a consultora para dizer, opa, peraí, entendeu? Vamos fazer isso, e funciona, né? Sim, isso que você falou, assim, até fugindo, né, um pouquinho até da temática, mas isso que você falou sobre o sistema de saúde, né? E daí eu vou falar aqui pelo UK agora, mas a gente, como mãe, a gente espera ali muito que eles resolvam pra gente, mas infelizmente o sistema não foi setado de maneira que as midwives, por exemplo, que são as pessoas que estão trabalhando diretamente com essas mulheres puérperas, que elas tenham um conhecimento aprofundado em amamentação. Não se tem. Então, muitas vezes acontece o quê? Cada pessoa fala uma coisa diferente, essa mulher fica louca. Então, por isso que é tão importante, e aí eu vou reforçar o que eu sempre falo, né? A gente se preparar durante a gestação para esse momento da amamentação. Então, a gente já tem informações e ferramentas durante a gestação e saber também o momento de pedir ajuda rápido durante o pós-parto, né? Porque muitas vezes uma mãe pega e me chama, me liga, me manda uma mensagem e ela está no pós-parto imediato, a gente consegue trabalhar muito mais rápido para resolver o problema do que aquela mãe que posterga um pouco mais para entrar em contato e daí já me chama lá com algumas semanas. É claro que a gente tem ferramentas e planos de ação para fazer com essa mãe, mas a gente sabe que a bola de neve vai ter aumentado um pouquinho, né? Porque uma coisinha aqui chama outra ali, que vai aumentando, e aí aquela produção de leite às vezes já está impactada por um bico artificial que foi introduzido, por uma fórmula que foi dada, muitas vezes sem necessidade real. Enfim, papo aí também. Tem muito papo, né, Jéssica? Assim, eu acho que é um assunto tão... E aí, tu já falou agora sobre isso, eu me lembrei de outros assuntos, né? Que, por exemplo, a própria orientação da alimentação complementar também aqui é bem complicada também. Então, a gente tem que cuidar muito, porque tem, claro, tem um choque cultural muito grande entre o Brasil e Inglaterra, né? O que se faz no Brasil? O que se faz na Inglaterra? Às vezes se faz coisa errada nos dois. Né? Pensa o povo que aqui não se tem orientação errada. Aqui tem também, que nem no Brasil. Então, assim, eu já me lembrei disso também. Isso é assunto para outra live também, porque é tanta coisa para falar. É verdade. Não existe tempo no mundo suficiente para a gente falar de tudo isso, né? Verdade. Eu queria botar mais uma pergunta aqui, que, assim, que eu acho que vai meio que parecida com essa que eu falei, que para cada caso de baixa produção de leite, a gente precisa estudar mais a fundo. Mas eu quero colocar aqui para você, porque para ver o que você pode falar fora isso. Que é a Carol, sua xará, perguntando: por que mesmo eu tendo uma dieta saudável e fazendo exercícios, eu não emagreço? Estou em amamentação exclusiva, ela disse. Olha o primeiro exemplo que eu dei aqui, tá? Então vamos lá de novo. Carol, é o seguinte... então, assim, essa dieta saudável, tá, que tu tá tendo, a gente tem que analisar como é que tá sendo a entrada, o consumo calórico, a entrada de nutrientes, a entrada de energia, porque, assim, para promover a perda de peso, a gente precisa de um déficit calórico, de uma redução de calorias do que aquele paciente está acostumado a consumir ou focando no objetivo deste paciente. Por exemplo, Carol, eu tenho 75 quilos, eu quero ter 65 quilos. Tá? Para isso, a gente faz um cálculo específico para cada paciente para determinar o valor que não vai interferir na amamentação, que não vai te prejudicar em termos nutricionais, que não te deixe com o estado nutricional prejudicado em termos de nutrientes, e pensar em todos os fatores. E também na restrição calórica. Evidentemente que o que tu consome com 75 quilos não vai ser o que tu consome com 65. Tá ok, Carol, eu já sei disso, beleza. Mas, às vezes, a pessoa ela tem uma noção de alimentação saudável, mas são pequenos atos do dia a dia e pequenas coisinhas, às vezes uma porção a mais, um snack a mais. São pequenos detalhes. Às vezes, é isso, um consumo maior calórico do que a pessoa imagina do que ela tem, tá? Uma dificuldade em percepção do que ela está consumindo em calorias ou um desconhecimento de quanto ela está consumindo. Pode ser para mais e pode ser para menos. Pode ser que tu esteja consumindo também muito poucas calorias para aquilo que tu precisa por dia. Isso faz com que tu não perca peso também.
tá? Então, assim, ai, eu vou fazer uma dieta de 1.200 calorias, porque foi isso que a nutricionista me passou há 10 anos atrás. Gente, são 10 anos, são 5 anos, que seja 2 anos, 1 ano. O corpo da gente muda, o metabolismo da gente muda, o contexto da vida da gente muda. Então, a gente tem que também pensar nessa adaptação do momento que a gente está vivendo, tá? Então, assim, o momento que está vivendo, tem criança para cuidar, tá amamentando ainda, tá fazendo aqui ela tá dizendo que tá fazendo bastante exercício, que ela tem uma dieta saudável. Super acredito que tenha, mas às vezes são pequenos ajustes que a gente faz, tanto para ajustar se essa dieta tá com muito consumo ou com pouco consumo calórico. Aí vai depender aí do cálculo e de toda a análise desse contexto de vida da paciente. Mas assim, o que eu te digo em geral é que às vezes a gente percebe que come saudável, beleza, a gente come muito saudável, mas o consumo calórico dos alimentos saudáveis já está um pouquinho a mais do que a gente precisa. E é por isso que a gente não perde. Normalmente é isso que acontece, tá? Normalmente. É isso que eu vejo. Claro, existem outros fatores. Pode ser um fator hormonal, aí tem que ver com DIP. Pode ser um fator, sei lá, pode ser outros fatores também envolvidos. Mas normalmente é uma inadequaçãozinha na dieta, tá? E também na atividade física. Né? Então, assim, às vezes está gastando muito na atividade física e comendo menos do que deveria. Isso também pode atrasar o processo de emagrecimento, por incrível que pareça. Tá? Parece contraditório, né? Eu até trabalhando também, né, nessa minha pesquisa aí por estudos científicos sobre o tema, que tem um valor ali, né, que se fala que é importante que a gente adicione numa dieta para uma lactante durante o período da lactação, né? Isso. O que eu vi era algo mais ou menos em torno ali. Tem a taxa basal, né, que você supõe que é 1.500 da mulher X, e aí você tem que acrescentar aí uns 300, 350 calorias de ingesta para poder garantir essa produção de leite. E daí quando você pensa que você gasta mais 600 calorias, a gente coloca aí, tem ali uma diminuiçãozinha, mas que não vai ser rápida, vai ser gradual. Né? Não vai ser toda essa diferença que a gente imagina. Normalmente, o adicionalzinho calórico na dieta da lactante, da gestante do lactante, é aí entre 250, 300, 350 até 400 calorias, né? Depende de cada pessoa, né? Mas é um adicionalzinho calórico que a gente faz, sim. Então, para vocês terem ideia de que realmente o corpo está trabalhando para produzir esse leite, não é brincadeira, né? Verdade. A Carol agradeceu aí, ó. Que bom que eu ajudei. Fico feliz que eu ajudei. Mas é basicamente isso aí, viu, Carol? Segue firme no teu exercício, na tua dieta, não desanima, porque às vezes são pequenas adequações que a gente precisa fazer só, tá? Isso aí. Então tá, eu acho que as perguntas aqui, deixa eu ver se foram todas. Por enquanto, pra mim, foi mais a da suplementação mesmo, sabe? Foi a dúvida, falaram em medicação e suplementação. Medicação eu não falo. Suplementação, sim, eu já dei o meu pitaco aqui. Aqui tem uma pergunta que é focar mais na dieta ou no exercício físico. E aí eu acho que não existe um só, né? É uma mistura dos dois, né, Carol? Todos os dois fatores são importantíssimos, né? Não adianta a gente fazer muito exercício e não cuidar da dieta. E também não adianta fazer só a dieta e não ter nem um pouquinho de exercício que seja no dia a dia, né? Tem que ter o equilíbrio. E às vezes, gente, é pegar o bebê, botar no carrinho e dar uma caminhada no parque com um pouco mais de energia. Exatamente. Dá uma caminhada com um pouco mais de vontade, que você já está caminhando, já ajuda um exercício. Ajuda demais, ajuda de qualquer movimento que a gente faça, até em casa, daqui a pouco vai fazer uma faxina, né? E aí bota uma música, e aí pega firme nessa faxina. Isso aí ajuda também, por incrível que pareça, ajuda. Né? Eu vou botar uma última aqui, porque eu acho que... balancei o celular. Eu acho que a gente tem que encerrar em breve, porque senão eu acho que o Mark Zuckerberg vai derrubar a gente. Eu sei que aparece em algum lugar ali que tá acabando a live, né? Mas eu nunca cheguei nesse momento, então vou ficar aqui atenta para não cair sem querer. Restrição de laticínios afeta na produção de leite materno? Estamos investigando a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, e notei diferença. Fala, Jéssica, primeiro. Pode falar. Não, o que eu ia falar é que, assim, até onde eu entendo, né? E daí essa parte de restrição de laticínio, vou esperar depois que a Carol retifique para mim se tá certo. Mas, teoricamente, não seria a restrição dos laticínios que iria diminuir a produção de leite, né? Se você precisa... Tem outras fontes de proteína, de gordura e de proteína que não de cálcio, proteína, gordura. O leite.
Então, isso não seria um problema, até porque nós temos aí mães, mulheres que são veganas e produzem leite e Tá super amamentam bem. maravilhosamente, Claro, claro. sem consumir nenhum derivado de leite. Então, não seria isso que diminuiria a produção de leite, tá? Se você notou a diferença, a gente tem que investigar outros fatores que podem ter acontecido ao mesmo tempo, Uhum. mas para a gente investigar o APLV, é importante realmente fazer essa restrição e depois a reinclusão, né, desse Sim, grupo sim, alimentar para ver se realmente é sim. uma É, PLV ou não. e na verdade, assim, não necessariamente existe, que nem a Jéssica disse, não tem como. Ela já respondeu tudo, né? Eu só tô retificando aqui, só tô assinando embaixo. Mas, na verdade, existem outras fontes. Então, a gente busca outras fontes dos próprios vegetais, né? As próprias proteínas, que são super importantes, dos laticínios, né? Que são muito ricas, muito boas em valor biológico, né? Para a própria produção do leite, dá para substituir tranquilo por outra coisa, tá? Então, assim, inclui um pouquinho mais de carne, inclui um pouquinho mais de frango, colocar um pouquinho mais de brócolis, colocar um pouquinho... Então, assim, dá para suprir, não tem problema. Assim, acho que foi praticamente tudo. Acho que foi. A gente aí, a Jéssica, com certeza vai fazer outras, né? Falando de outros temas, tem muita Por coisa para favor. falar, né? E foi muito bacana, muito obrigada por tu ter me convidado aqui. Eu te agradeço muito você aceitar o convite. Inclusive, Carol Imagina. é minha Nutri também. Ah, é Estou meio no verdade. débito aqui, mas maravilhosa. Então, assim, Ah, gosto muito, quero muito nesse momento aqui, nós estávamos falando no início da live, para quem entra depois, eu vou repetir agora. A Carol está inaugurando comigo esse novo quadro de lives que eu vou fazer aqui sim, no Instagram, que é o Papo Profissa, que a ideia é trazer profissionais que trabalhem no ambiente materno-infantil, para claro, que a gente possa ter mais informações para compartilhar com vocês, porque assim, eu falo muito de amamentação, mas eu quero poder trazer também tudo que nos cerca, além da amamentação, né? E que muitas claro. vezes até se mistura, como esse agora, né, Carol? Isso, é Então, se verdade. vocês tiverem alguma sugestão de algum tema que vocês gostariam, de algum profissional, para a gente trabalhar aí algum outro tema que vocês se interessem como gestantes ou puérperas, me avisem, me mandem um direct message. Tenho certeza que se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre esse assunto, eu estou aberta também a ajudar e certeza que a Carol também Eu é super também, receptiva. é só mandar bala Mandar que a lá, gente né, tá aí para Carol? responder. Isso, eu vou deixar também a live salva, então quem assistir a live Perfeito. aí depois e quiser deixar perguntas ali também, a gente se organiza para responder também, para vocês não ficarem aí com dúvidas pendentes, tá? E é isso, né, É Carol? isso, Muito muito obrigada. obrigada, viu, Jéssica? Em primeiro lugar. E outra coisa também, eu vou disponibilizar essa live também no meu YouTube. Então, vai estar lá no meu YouTube também. Vai ficar salva no YouTube, além daqui no teu perfil, claro, né? Vai estar Isso. salva aqui também. Então, assim, só para avisar vocês. E E quiserem saber. muitíssimo. Eu ia falar que se quiserem saber de um pouco mais também, né, sobre nutrição, a Carol dá várias dicas no Instagram dela e dicas Isso, muito assim, dia a dia, sabe? Dicas que isso, não é é. aquela coisa, Tudo muito ai meu simples, tudo Deus, muito tudo tranquilo. Então, É, assim, é. acompanhem ela também lá, tá? E é isso. É Então, isso. muito Muito obrigada, obrigada. Jéssica. Mais uma vez, um bom restinho de Bank Holiday para De nós. feriado. Vou continuar trabalhando mais um pouquinho aqui. Eu trabalhei o dia inteiro hoje. Para mim, não teve nada de Bank Holiday. Então tá bom, muito obrigada também quem participou aqui com a gente ao Obrigada. vivo, tá bom? Um beijo grande pra Beijo, vocês. beijão. Obrigada, Boa noite. Carol. Brigadão. Eu que agradeço.